Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria Marque, a professora do teatro, e eu estou muito feliz porque hoje eu vim aqui especialmente para contar uma história linda para vocês. Linda. Dessas que a gente guarda na memória até ficar velhinho. Dessas que a gente coloca debaixo do travesseiro para trazer alegria sempre que a gente precisar. Dessas que a gente deixa crescer no coração para sempre. A história que eu vou contar é a história do Pequeno Príncipe. Mas não é só dele, também é a minha história. O meu nome é Antoine de Saint-Exupéry. Eu nasci na França no começo do século XX e eu fui um aviador. Eu pilotava aviões. Eu adorava voar nos aviões para lá e para cá, e para lá e para cá. E eu voei para muitos lugares distantes no mundo todo. E eu conheci muitas pessoas diferentes. Eu, inclusive, pilotei durante a guerra. E aí um dia, num voo muito longo, mais de 20 horas voando, o avião teve um problema, teve uma pane, e eu precisei aterrissar. E aonde eu aterrissei? No deserto. No deserto do Saara, que é o deserto mais seco e maior do mundo. E eu fiquei lá, alguns dias, sem comida, com muito pouca água, tentando consertar o meu avião. Eu achei que eu fosse morrer, até que apareceu um grupo de beduínos. São pessoas que moram no deserto e ficam sempre andando. Esse grupo de beduínos me salvou. Ai, eu fiquei muito feliz. E eles me levaram para casa. Essa história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo. Mas algumas partes eu inventei também. Eu vou começar. Certa vez, quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi num livro sobre florestas e sobre vida selvagem uma gravura. Era uma gravura terrível. Ela representava uma jiboia, uma cobra bem grande, que engolia uma fera. O livro dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteirinha. Eu fiquei muito tempo pensando sobre as aventuras na selva e eu fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Esse aqui. Esse. Estão vendo? Pois é. Eu mostrei essa minha obra-prima para todo mundo e perguntei: vocês estão com medo? E as pessoas respondiam: mas por que um chapéu meteria medo? Chapéu? Não. Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia que tinha engolido um elefante. Eu resolvi então desenhar o interior da jiboia para ajudar as pessoas grandes a compreender melhor. As pessoas grandes, elas sempre têm necessidade de explicações. O meu desenho número 2 era assim.
Então, as pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me dedicar exclusivamente a matemática, gramática, geografia, cálculo e história. E foi assim que eu abandonei aos 6 anos de idade uma promissora carreira de pintor. As pessoas grandes, elas não compreendem nada sozinhas. É muito cansativo para as crianças ter que explicar sempre. Então, eu cresci e eu tive que escolher uma profissão e eu aprendi a pilotar. Eu voei pelo mundo todo. Eu conheci muitas pessoas de partes variadas do mundo, de todos os lugares. Quando eu encontrava uma pessoa que eu achava que era interessante, eu mostrava para ela o meu desenho número 1. Eu sempre guardei esse desenho comigo. Mas quando elas olhavam para o desenho, elas sempre respondiam que era um chapéu. Então, eu não falava nada. Nem de jiboias, nem de elefantes, nem de florestas e estrelas. Eu falava sobre trabalho, dinheiro, política e gravatas. É. E elas me achavam muito inteligente. Então, eu vivi muito tempo sozinho, sem um amigo, sem ninguém que eu pudesse conversar. Até o dia, há 6 anos atrás, quando o meu avião teve o problema e eu tive que aterrissar no meio do deserto. Eu estava sozinho e eu tinha que consertar o avião e eu só tinha poucos dias e pouquíssima água. Na primeira noite, eu dormi na areia. Quando eu acordei, uma vozinha bem baixinha e estranha começou a dizer: "Por favor, me desenha um carneiro." Eu levei o maior susto e levantei pulando. Eu esfreguei os olhos e vi na minha frente um menino de cabelos amarelos e um casaco bem grande que lembrava de um príncipe. Como uma criança estaria sozinha ali, no meio do deserto? Ele repetiu: "Por favor, me desenhe um carneiro." Antes mesmo que eu pudesse duvidar da existência dele, eu disse que eu não sabia desenhar. E que eu havia estudado matemática, geografia, cálculo, gramática. Mas ele me disse: "Não tem problema, me desenha um carneiro." Então eu fiz para ele o meu desenho número 1. Sim. E sabe o que ele disse? "Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é muito perigosa e o elefante é muito grande. Onde eu moro é tudo muito pequeno. Eu preciso de um carneiro." Então eu desenhei um carneiro para ele. Quando ele viu, ele me disse: "Não, esse carneiro está muito doente." Bom, então eu desenhei outro carneiro para ele. E ele me disse: "Não, esse tem chifres. Isso é um bode. Você me desenhou um bode." Então eu fiz outro desenho para ele. E ele me disse: "Não, esse está muito velhinho. Eu preciso de um carneiro que viva muito tempo." Então eu confesso que eu perdi um pouco a paciência e aí eu desenhei uma caixa.
com 3 buraquinhos e disse para ele: essa é uma caixa. O carneiro está dentro dela. Ele ficou maravilhado e me respondeu: era assim mesmo que eu queria. E ainda ele perguntou: será que é preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Eu perguntei. E ele me disse: porque é muito pequeno onde eu moro. Então eu disse: olha, eu te fiz um carneiro de nada, pequenininho. E ele respondeu: não, não é tão pequeno assim não. Olha, ele adormeceu. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. O meu novo amigo, ele vinha de outro planeta. Um planeta muito, muito pequeno. Um planeta pequeno mesmo. O planeta era, na verdade, do tamanho de uma casa. Provavelmente era um asteroide chamado B612. Você já viu um asteroide? Pois é, era a casa dele. O Pequeno Príncipe adorava ver o pôr do sol. E como o planeta dele era muito pequeno, um dia ele conseguiu ver 44 vezes o pôr do sol. É, porque bastava ele colocar a cadeira um pouquinho para trás e o sol tornava a se pôr. Ele cuidava do seu lindo pequeno planeta. E ele precisava de um carneiro para comer os arbustos de sementes malvadas, como a semente dos baobás. Baobás são árvores gigantescas, enormes. E se elas crescessem no planeta dele, seria uma catástrofe. Por isso, todo dia ele arrancava os arbustos malvados para que não crescesse. Mas sabe, também haviam boas sementes. Sim, e de uma boa semente, trazida não sei bem de onde, começou a nascer um novo broto. Ele sentiu que essa semente seria muito diferente. Ele passou a cuidar dela. Regava ela todo dia, arava a terra em volta, até que numa manhã ele acordou e o arbusto havia se transformado numa linda flor. Ai, que linda! Que cheirosa! Ai, ela, olhando para o príncipezinho, falou: ai, eu acabo de acordar. Ai, me desculpe, eu estou um pouco despenteada. Ele olhou para a flor e falou: ai, como você é linda, você é perfeita. Ai, e não é que eu sou mesmo? Eu nasci junto com o sol. Ai. A flor não era nada modesta. E eles compartilharam juntos o primeiro nascer do sol. E também compartilharam juntos o primeiro pôr do sol. Ai, à noite, a flor disse: nossa, mas faz muito frio aqui nesse planeta. Será que você não teria assim, alguma coisa para me proteger? Hein? O príncipezinho pensou e ele conseguiu uma redoma de vidro para colocar a flor dentro e proteger
protegê-la do frio. Ah. Ela dizia: ai, eu estou com sede. Será que você poderia providenciar um pouquinho de água para mim? E o príncipezinho ia lá buscar água. Ela disse: eu estou com tosse. Você poderia providenciar um paravento? É que eu sou muito sensível e as minhas pétalas são muito delicadas. E ele providenciava tudo que ela pedia. E ela disse: se você tiver a gentileza de pensar nas minhas necessidades, eu agradeço muito e nós seremos muito, muito felizes. Ela era uma flor muito exigente. E o príncipezinho, ele ficou um pouco confuso com as necessidades da flor e ele se sentiu um pouquinho infeliz. Sabe, eles se gostavam muito, muito mesmo. Na verdade, eles se amavam. Mas eles eram jovens demais para saber amar. Assim, um dia, ele, cheio de dúvidas, confuso, ele resolveu fugir. E disse: adeus, flor. A flor não respondeu. Adeus, flor. Ela não respondeu. Adeus, flor. Ai, príncipezinho, eu fui muito tola, me perdoe. É claro que eu te amo. Eu te amo. Foi minha culpa você não saber disso. Boa viagem. Pode deixar a redoma de lado. Eu não vou mais usá-la. Não vai mais usá-la? Mas e o vento? Perguntou o príncipe. Eu não preciso mais da redoma. Mas e os bichos? Perguntou ele de novo. E ela disse: é preciso que se suporte 2 ou 3 larvas para que possamos conhecer as borboletas. Não demore para voltar, príncipe. Você decidiu partir, então vá. Ela não queria que ele a visse chorar, então ela se virou de lado e o príncipezinho foi embora. Ele resolveu passear por vários planetas e começou a sua saga. No primeiro planeta que ele chegou, ele encontrou um rei todo pomposo, com vestes imensas, sentado num trono dourado maravilhoso, lindo. E ele, olhando para o rei, via que o rei mandava em tudo. Ele ordenava para que todas as pessoas fizessem tudo. Faça isso, faça aquilo outro. E ele também ordenou para o príncipezinho. Ordeno que se aproxime. E o príncipezinho se aproximou. Ordeno que você pergunte. E o príncipezinho perguntou. Ordeno que você boceje. E o príncipezinho bocejou. Ordeno que você sente. E o príncipezinho sentou. Então ele perguntou ao rei: Vossa Majestade, você pode ordenar que o sol se ponha? O sol se ponha? Oh, claro, claro que eu posso ordenar isso. Eu só preciso verificar as condições favoráveis. E quais são? Quando vão ter as condições favoráveis? Perguntou o príncipe. E o rei tossiu.
Olha, deixe-me ver, eu acredito que mais ou menos umas 19h40. 19h40? O príncipezinho achou aquilo tudo muito estranho, se aborreceu e resolveu partir. No segundo planeta morava um homem muito vaidoso, que se achava maravilhoso. Ele usava um chapéu. Um chapéu todo bonitão. Olha que chapéu bonitão. O chapéu era usado para agradecer as pessoas. Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Oh, muito obrigada. Ah, ele disse para o príncipezinho: bata palmas. Depois de 5 minutos batendo palma, o príncipezinho se cansou. Você me admira muito, não é? Disse o homem. Eu sou um homem bonito, não sou? Inteligente, bonitão. O homem mais bonito desse planeta, não é? O príncipezinho perguntou, mas só tem você nesse planeta, não é? Só tem eu nesse planeta? Oh, mas isso é um mero detalhe. Um mero detalhe. O príncipezinho se cansou de novo e resolveu partir para um novo planeta. Nesse novo planeta, ele encontrou um homem numa mesa de escritório, bem grande, cheia de papéis, uma calculadora, e ele estava somando muitas coisas. 5.827, 6.435, 8.424. O príncipe perguntou, o que você está fazendo? E o homem disse, eu possuo as estrelas, eu administro elas e as conto e depois reconto. E para que serve? Para que serve? Para que serve? Ora, serve para que eu fique rico. E para que serve você ficar rico? Para que serve? Serve para que eu possa comprar mais estrelas. Eu possa comprar tudo o que possa ser comprado. O príncipezinho ouviu aquilo e pensou que os adultos são realmente muito estranhos e resolveu partir. Ele andou por muitos planetas, vários outros, até que ele finalmente chegou no planeta Terra. A Terra é um planeta enorme e com bilhões de pessoas, bilhões, mas ele havia caído num lugar muito deserto e não havia ninguém. Então, ele achou que tinha errado de planeta, até que ele encontrou algo que se mexia no chão. Era uma serpente. Boa noite, disse ele. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta eu me encontro? Na África, no planeta Terra, na região da África. Ah, que legal! Mas não tem ninguém por aqui? Não,
Não, aqui é deserto, não há ninguém no deserto. Ele olhou para ela e disse: Você é um bicho bem engraçado, né? E ela respondeu: Mas eu sou poderosa. Eu sou muito mais poderosa que o dedo de um rei. É? Mas você não tem patas? Mas eu posso te levar mais longe do que qualquer navio. Aquele que eu toco, eu envolvo e eu devolvo à terra de onde ele veio. Mas você é puro. Você veio das estrelas, não é, príncipe? O príncipezinho fez que sim e caminhou e atravessou o deserto. Enquanto ele caminhava, ele avistou uma raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, disse ele. Você é tão bonita. E ela respondeu: Eu sou uma raposa. E ele falou: Vem brincar comigo? A raposa disse: Eu não posso brincar, eu sou uma raposa. Não me cativaram ainda. Você não é daqui. O que você procura? Eu procuro os homens. O que quer dizer cativar? A raposa disse: Os homens caçam e criam galinhas. Você procura galinhas? E ele respondeu: Não, eu procuro amigos. Amigos? Eu acho que é uma coisa que anda meio esquecida. E ele perguntou: O que significa cativar? E a raposa disse: Significa criar laços. Você ainda não é nada para mim e eu não sou nada para você. Mas se você me cativar, nós teremos necessidade um do outro. Você será único para mim e eu serei única para você. Entendo. Existe uma flor e eu creio que ela me cativou. Eu preciso ir, dona Raposa. Adeus. Adeus, príncipezinho. Eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ele repetiu: o essencial é invisível aos olhos. E a raposa disse: Foi o tempo que você perdeu com a tua rosa que fez ela tão importante para você. Você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Ele pensou: eu sou responsável pela minha rosa. Eu sou responsável pela minha rosa. A raposa disse: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. O mais importante é invisível aos olhos. Então, a minha história volta ao momento em que eu estava consertando o meu avião, ainda perdido no deserto. Eu e o príncipezinho conseguimos caminhar um pouco e achar um pequeno poço com um pouco de água. Enquanto eu bebia água, ele andou um pouquinho mais para frente e eu o vi subindo numa espécie de muro de pedra e parecia falar com alguém. Quando eu cheguei perto, eu vi que era uma serpente. Ela se assustou. Eu tentei atirar com o meu revólver, mas ela fugiu. E eu disse para ele: Você conversa com serpentes? E ele respondeu para mim: Hoje eu volto para casa. Hoje você vai voltar para sua casa, príncipezinho? Eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou sentir falta
do seu riso. E o príncipe disse: quando você olhar para o céu, à noite, verá todas as estrelas e saberá que eu estarei rindo em alguma delas. E você ouvirá o meu riso, e será como se todas as estrelas estivessem rindo também. E o príncipe disse: e você terá vontade de rir comigo. Eu preciso ir. Você sabe, piloto, a minha flor, eu sou responsável por ela. E o príncipezinho caminhou na frente, e ao longe eu vi a serpente se aproximando. Eu corri para ajudá-lo, mas era tarde. Houve apenas um clarão amarelo perto da perna do príncipe. Ele permaneceu por um instante imóvel, não gritou. E depois ele foi tombando devagarinho, como tomba uma árvore. Nem sequer fez barulho por causa da areia. E agora? Lá se vão 6 anos desde que ele partiu. E essa é a primeira vez que eu conto essa história. Essa foi a história do Pequeno Príncipe, contada por mim, professora Valéria Marque, do curso de teatro do CIO. Eu espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu gostei de contar. E eu quero fazer um convite para vocês. Aos que gostaram e quiserem mandar um desenho lindo dessa história, ou gravar um pequeno vídeo com uma ceninha de algum pedacinho dessa história, eu vou adorar. E nós faremos uma pequena exposição com os desenhos e com os vídeos. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 e-mails para vocês poderem mandar o desenho e o vídeo. E agora vocês vão ver uma linda homenagem muito gostosa que vai acontecer aos terceiros anos. A noite do pijama é uma tradição dos terceiros anos. Então, vocês vão ficar agora com essa homenagem gostosa e eu mando daqui um beijinho e um abraço bem apertado. Até a próxima história. Tchau! Tchau!